Foi criado lá no estado de São Paulo. Tá? Então, um breve histórico, né, para a gente entender como chegou até essa comissão. Então, nós sabemos que o desenvolvimento tecnológico permitiu ao homem criar e controlar um volume impressionante de reações químicas, visando principalmente obter produtos para o seu desenvolvimento e bem-estar. Nós sabemos que nada existe sem um produto químico. A química está em todos os lugares, em tudo que a gente toca, né? Que nós usamos, no plástico, num simples creme dental, um sabonete. Então, a química ela está à nossa volta em todos os momentos. E nos processos desses produtos mais simples, né, que a gente citou, a gente sabe que envolve produtos mais agressivos, né, como os produtos perigosos. E não existe maneira de fazer esse produto chegar até a fábrica, na produção, se não for através do transporte. Né? E muitas dessas substâncias são inofensivas ao homem e ao meio ambiente. Outras, por sua vez, são extremamente danosas. Estima-se que existam atualmente cerca de 20 milhões de formulações químicas, sendo que destas, aproximadamente 1 milhão delas representam substâncias ou produtos perigosos. Então, isso não tem como evitar. Os produtos perigosos também estão à nossa volta, até mesmo quando a gente vai a um pronto-socorro, a um hospital. Né? Ali estão também os gases, né? E muitos deles são perigosos. Um país não pode crescer se não possuir grandes parques e polos petroquímicos que produzam essas matérias-primas para a fabricação de produtos necessários e indispensáveis ao seu desenvolvimento econômico e ao seu progresso. Então, não tem como haver progresso se não houver essas empresas fabricando e produzindo, né, esses produtos químicos e, com certeza, perigosos. As exigências do desenvolvimento econômico impõem a movimentação de produtos perigosos pelos diversos modais de transporte, que se mostram fundamentais para a cadeia produtiva. Porém, independente do modal adotado, a atividade do transporte de produtos perigosos envolve risco, porque sempre existe a possibilidade de acidente. Infelizmente, né, nós temos que conviver com esses percalços, que são os acidentes. O colega Eduardo falou sobre a questão dos acidentes hoje na primeira palestra, e a gente viu que todo acidente pode ser evitado. Né? A gente pode perceber se uma pessoa tem um potencial de provocar esses acidentes. E a gente pode chegar até a conclusão de que todos nós temos esse potencial. Né? Porque nós, seres humanos, a gente insiste em não cumprir regras. A gente insiste em fazer a coisa que nós não deveríamos. Né? Muitas vezes nós conhecemos as regras, conhecemos as normas, os procedimentos, mas insistimos em fazer errado. Né? Insistimos, hoje nem tanto, mas há uns anos atrás, quando não era obrigado a usar cinto de segurança, né, e veio essa obrigação, muitos de nós insistíamos em não usar. Foi preciso ser realmente punido para que nós começássemos a utilizar esse cinto de segurança. Então, os acidentes, eles fazem parte, infelizmente, né, da nossa vida. E nós precisamos, cada vez mais, olharmos para o nosso comportamento para evitar que eles aconteçam. Né? Mas são realmente inevitáveis. Né? Mas isso não que o acidente tenha que acontecer. Inevitável porque nós, seres humanos, insistimos em não agir da maneira correta. Né? Se nós fizéssemos tudo de acordo com as regras, com as normas, né? Isso até dentro de casa, com certeza o número desses acidentes seria bem menor. Bom, considerando o modal de transporte
adotado no Brasil, é natural que a movimentação de produtos perigosos seja feita por rodovias e, consequentemente, essa atividade lidere as estatísticas de acidentes ambientais, e aqui nós estamos falando no estado de São Paulo, né? Toda essa introdução nós tiramos do site da CETESB, né? Então, vocês consultando o site, vocês têm todo essa introdução, né? E também no site da CETESB nós conseguimos ver alguns dados estatísticos da realidade lá que nós temos no estado de São Paulo. Então, segundo esses atendimentos que a CETESB faz com relação aos acidentes, ou aos atendimentos no estado de São Paulo, eles chegaram ao número dos atendimentos, mais de 50%, não dá para enxergar bem aí, é 50,9% de acidentes no transporte rodoviário. A CETESB, como já foi falado aqui, ela tem uma equipe de atendimento a emergências químicas. Então, de todos os atendimentos que a CETESB é acionada, 50,9% são ligados ao transporte rodoviário. E, dentro do transporte rodoviário, qual é a classe de risco que mais aparece nesses atendimentos? São os líquidos inflamáveis. E é fácil até da gente entender por que são os líquidos inflamáveis. Porque os postos de gasolina estão a todo vapor, sendo reabastecidos para que nós possamos usar os nossos automóveis, né? Então, o maior número mesmo de movimentação estão nos combustíveis, que são da classe 3, líquidos inflamáveis, né? Isso até é fácil de a gente entender por quê. Agora, dentro desses atendimentos que a CETESB faz do transporte rodoviário, qual é o tipo de chamada que eles atendem dentro do transporte rodoviário? 19,05% desses atendimentos são causados por tombamento de veículos. E deu para a gente também ver por que esses tombamentos acontecem, né? Pode ser falha mecânica, pode ser falha de qualquer outra coisa, mas nós estamos, de novo, no meio dessa estatística, nós enquanto ser humano, né? O comportamento do motorista, nosso comportamento ainda impera, né, nessa situação de tombamento dos veículos, né? Seja por excesso de velocidade, ou seja por falta de treinamento, né, ou mesmo algum outro problema. Hoje existe um problema sério que chama-se celular, né? Muitos motoristas ainda perdem o controle do veículo porque estão passando mensagem pelo WhatsApp, estão atendendo ligação pelo celular, né? E isso não é só para um motorista que está levando um caminhão. No carro de passeio também, os números são alarmantes, né? E eu não sei aqui no estado de vocês, mas lá no estado de São Paulo, é muito comum agora a gente ver motoqueiro passando mensagem enquanto está pilotando no celular, né? Se por um carro ou um caminhão isso já é perigoso, que dirá numa motocicleta, né? Então, de novo, o nosso comportamento aí. Bom, e aí, diante de tudo isso, né, duas figuras muito importantes tiveram a iniciativa devido a esse número de acidentes que acontecem lá no estado de São Paulo, ter algum grupo que pudesse efetivamente estudar as causas desses acidentes e poder fazer um trabalho mais próximo com os embarcadores, com os transportadores, unindo o poder público com as empresas privadas, né, com as instituições, com as associações. Então, o senhor José Tardivo, que era presidente da ABTLP,
Ele, em conjunto com o engenheiro Abreu, que na época era assessor especial da Secretaria de Transporte, né, articularam a criação dessa comissão, né. Então, conseguiram, de uma maneira única, criar essa comissão. Então, em 1999, foi publicada essa resolução número 5, né, dia 28 de abril, que dispõe sobre essa comissão de estudos e prevenção de acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos. Essa resolução ficou imperando durante 14 anos. E esses 14 anos, o engenheiro Abreu esteve à frente dessa comissão central, né, comandando todo esse trabalho da comissão central. E em 2014, mais ou menos, viu-se a necessidade de revisar essa resolução, né, até atualizá-la. O engenheiro Abreu estava se aposentando, e aí nós tivemos outro coordenador, né, que iniciou, então, a revisão da resolução número 5. E aí, então, foi publicada em dezembro de 2015, essa resolução número 9, né, que dispõe sobre a reestruturação daquela comissão, que já existia. E hoje, nós temos como coordenadora, né, à frente da comissão central, a engenheira Vânia, que é do DR, né, do Departamento de Estrada e Rodagem. E a comissão, ela tem como participantes a própria Secretaria de Logística e Transporte, que atua como coordenadora, né, que nomeou a engenheira Vânia. Tem também a Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa Civil. Tem o próprio Departamento de Estrada e de Rodagem, a CETESB. A Polícia Militar, aí com o Comando de Policiamento Rodoviário, o pessoal do Corpo de Bombeiros, Policiamento Ambiental, Policiamento de Transporte, de Trânsito, o Inmetro, né, no IPEM, através do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, a Secretaria de Saúde e o Centro de Vigilância Sanitária, a Artesp, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegado de Transporte do Estado de São Paulo, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, o DSV, Departamento de Operações do Sistema Viário de São Paulo. E como órgãos e instituições representativas de classe, nós temos a ABTLP, que é a Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, a SOSIQUIM, Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos, a BNT, o Comitê Brasileiro 16, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego. Temos também a Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a BIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, a BICLOR, Associação Brasileira das Indústrias de Álcalis, Cloro e Derivados, a BCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BPCEA, Associação Brasileira de Prevenção e Controle de Emergências Ambientais, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, SESC-Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Temos o pessoal da faculdade, né, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mais propriamente o Departamento de Engenharia de Transporte, Instituto Cuidando do Futuro, mas também podem outras instituições fazer parte. Hoje, por exemplo, nós temos a OAB e tem também a Federação das Seguradoras. E quais são as atribuições da comissão? Discutir os problemas gerados pelo transporte rodoviário de produtos perigosos. Um problema, lá para nós, tem sido, só como uma ilustração, o curso MOP, quando o motorista faz o curso, ele, lá no estado de São Paulo, não há necessidade que ele pegue o certificado. Ele faz o curso, depois ele pega uma segunda via da CNH e essa informação do curso MOP automaticamente vai para a sua CNH. E os motoristas que chegam no estado de São Paulo
mas que fizeram esse curso em outros estados, né, nem sempre tem essa informação na CNH. Então, o embarcador, ou a própria transportadora, se vai fazer um contrato com esse motorista, precisa dessa confirmação do curso MOP na CNH. Se ela não está na CNH, ele precisa, então, apresentar o certificado, né? E o número de certificados falsificados tem crescido muito, né? Então, essa é um problema que foi levado, por exemplo, para a comissão, e nós enviamos já para o Denatran uma minuta de portaria, já fazendo uma alteração para que todos os estados aqui do Brasil tenham esse prazo para ser cumprido, para que, após o curso MOP ser realizado, ele já seja automaticamente inserido na CNH, né? Não sendo necessário que o motorista fique portando o certificado, né? Evitando até que haja esse tipo de fraude, né? E outros problemas também que possam existir no transporte. Uma outra atribuição: analisar as causas e consequências dos acidentes no acidente rodoviário de produtos perigosos que as subcomissões trazem, né? Porque na comissão central nós não fazemos esse estudo propriamente de um acidente, por exemplo, que tenha acontecido na capital, né? Esse estudo, até lembrando que mesmo as subcomissões, elas não fazem nenhum tipo de investigação do acidente, né? Nós fazemos um estudo, uma análise, mediante as informações que os agentes envolvidos no acidente nos trazem, né? Então, um embarcador ou um transportador envolvido no acidente, eles fazem a sua investigação, chegam na possível causa primária, né? Tomam lá as medidas deles, e com esse material, com esse relatório, é que as subcomissões trabalham e sugerem outras ações, né? Então, esse trabalho que é feito nas subcomissões é submetido à comissão central, que dali também podem sair outras providências, né? Aí sai direto da comissão central. Encaminhar sugestões aos órgãos competentes sobre as medidas preventivas e corretivas a serem adotadas para o aprimoramento do transporte rodoviário de produtos perigosos, né? Várias foram as sugestões que já foram enviadas para esses órgãos. Esse exemplo do curso MOP é um deles, né, que foi enviada essa minuta de portaria para o Denatran. Mas já tivemos modificação na própria legislação, nas normas técnicas, né, mediante a esse trabalho que a comissão fez com relação a um acidente. Participação da realização de operações conjuntas de fiscalização no transporte rodoviário de produtos perigosos, com a participação das instituições integrantes da comissão. Então, um trabalho muito sério, porque a comissão e também as subcomissões participam dessas blitz, né? A Glória mesmo mostrou muitas fotos de blitz que nós temos acompanhado, e a gente tem oportunidade de ver o que está acontecendo nas ruas, né? Eu me lembro que uma vez a Glória até falou, olha, até desanima, porque a gente fala, participa de tantos fóruns, tantos seminários, tantos workshops, vai às vezes nas empresas, dá curso e tudo mais, e quando a gente vê a realidade das ruas, dá a impressão que a gente não está fazendo nada, porque muita coisa ainda se faz em desacordo com as normas e com as regulamentações, né? Mas é preciso ser feito. Essas fiscalizações precisam ser feitas, né? E a integração que existe entre esses órgãos são facilitadas através da comissão, porque nós temos representações dentro da própria comissão. Então, as atividades da comissão, nós fazemos reuniões mensais, toda primeira quinta-feira do mês. Nós nos reunimos no CRQ de São Paulo, né? E, por exemplo, esse mês, como a quinta-feira foi feriado, a primeira quinta-feira do mês é amanhã.
Então, nós temos reunião amanhã dessa comissão. Temos grupos de trabalho, e uma tarefa também, uma atividade, é instalar novas subcomissões, né? E acompanhar o trabalho dessas subcomissões, né? E aqui um exemplo de grupo de trabalho que foi feito já dentro da comissão. Foi montado, então, um grupo de trabalho para a institucionalização e normatização das atividades de atendimento de emergências químicas no transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, dessa comissão central, formou-se um grupo menor para trabalhar com relação à institucionalização desse atendimento. Daqui, para vocês terem uma ideia, saiu justamente a revisão da 14064, que foi até o Mauro que fez esse trabalho junto com a gente lá na BNT. Também um outro trabalho muito sério e antigo que nós enfrentamos lá é a questão de produto perigoso com alimento, ou seja, a gente identifica até nas blitz, né, que um caminhão que foi fabricado para transportar produto perigoso, ele é liberado pela vigilância sanitária para levar produto alimentício, né, inclusive levar água potável. E a gente descobriu, né, fazendo esse estudo, que as vigilâncias sanitárias acabam fazendo isso, essa liberação, sem mesmo saber que o caminhão foi fabricado para produto perigoso, né? E a vigilância, ela não tem condição, e aí eu estou falando da vigilância sanitária municipal, né? Eles não têm condição de inspecionar todos os veículos. Então, se uma transportadora chega solicitando autorização para levar alimento, se for para levar água potável, eles fazem uma inspeção no veículo, né? Se a empresa tiver 60 veículos, por exemplo, eles não têm condição de atender os 60, eles fazem uma amostragem. Mas eles não sabiam que determinadas informações no caminhão são fatais para dizer que aquele caminhão foi fabricado para produto perigoso. A Glória colocou, inclusive, aqui uma foto, né, do caminhão que tem que ter o CIV e o CIP. O CIP é justamente o certificado que demonstra que aquele tanque foi fabricado para determinado tipo de produto. Então, tem aquela plaquetinha do Inmetro. Então, o pessoal da vigilância sanitária desconhecia isso, que aquela plaquinha indicava que aquele caminhão foi fabricado para produto perigoso. E pode, quase que 100% das vezes, ter sido usado, sim, para produto perigoso, e devido à sua idade, né, acima de 20 anos, por exemplo, não poderia mais ser usado para produto perigoso, e aí ele acaba sendo utilizado para água potável, né? E a vigilância acaba permitindo isso, sem até conhecimento. Movimentação de produtos perigosos. Isso, para nós, também é um grande desafio. O Mauro também está envolvido nisso, porque nós não temos informação do que se passa no estado de São Paulo de transporte de produtos perigosos, né? Então, nós estamos trabalhando para que a gente tenha a condição de fazer essa medição, de ter esse número, para saber quanto se movimenta de produto perigoso no nosso estado, né? O curso MOP já comentei, né? E com relação às subcomissões, foram, então, implantadas 9 subcomissões desde 99 até agora. A pretensão era de pelo menos 14, né? Mas conseguimos até agora 9. Então, aqui um mapa das principais rodovias do nosso estado, e aí vocês vão entender por que determinados locais têm mais subcomissão do que os outros, né? É realmente em virtude das rodovias, que têm o potencial de ter os acidentes. Então, aqui são as subcomissões pretendidas, né, pela comissão de serem implantadas. A primeira subcomissão foi na região de Campinas, né? Na época, ela foi criada como nome de subcomissão de Paulínia. Hoje, ela foi com essa revisão da resolução,
ela foi trocado o nome. Então, região de Campinas, porque entendeu-se que abrangia melhor a região do que propriamente o município de Paulínia. A segunda foi na Baixada Santista, né, que tem ali os portos e tudo mais. A terceira foi na região de Sorocaba. A quarta no Vale do Paraíba. A quinta em registro, mas hoje ela se chama Vale do Ribeira. A sexta na região do Alto Tietê, que é Grande São Paulo. A sétima lá no interior do estado, em São José do Rio Preto. A oitava, na região metropolitana, em São Paulo, né, na capital. E, por último, em Ribeirão Preto, né? As demais, nós ainda não conseguimos representação para implantar as subcomissões. E cada subcomissão que é instalada, é feito todo um trabalho que para animar até a equipe, né? Então, na época, o presidente da ABTLP, que era o senhor Paulo de Tarso, juntamente com o Lainha, que é da CETESB, e o engenheiro Abreu, nos 14 anos que ele ficou à frente, os três, eles iam na primeira reunião da subcomissão e faziam uma apresentação sobre todo o trabalho da comissão central, incentivando aquela região. Algumas dessas subcomissões, mesmo que foram implantadas no início, elas tiveram o trabalho interrompido, né? Por exemplo, a região do Vale do Paraíba, que foi uma das primeiras a serem implantadas, durante muitos anos ela estava parada, porque os trabalhos foram esvaziados, né? As pessoas começam a não participar das reuniões, não participam de outras atividades, e aí a coisa vai se esvaziando, e acaba perdendo o trabalho. Então, ela foi reativada o ano passado. E aí, à frente dessas subcomissões, então, por exemplo, a primeira, a subcomissão da região de Campinas, nós temos o senhor Elias, né, que representa o CB16. Na região da Baixada Santista, nós temos o senhor Paulo César Pimenta, que representa a Fiesp. Na região de Sorocaba, o senhor Manuel Henrique Santana, que é do DR. Na região do Vale do Paraíba, a doutora Nádia, que é do Grupo de Vigilância Sanitária de Taubaté, recentemente que ela assumiu. Na região de registro, hoje, na verdade, é o nome Vale do Ribeira, nós temos o Sidney Maia de Barcelos, que é da CETESB. Na região do Alto Tietê, eu estou como coordenadora da BTLP. Na região de São José do Rio Preto, o Natal, que na verdade o Natal pediu licença, né, não está mais à frente da coordenação, essa subcomissão está temporariamente sem coordenador, porém mantendo as suas reuniões, né? Na verdade, eles chamam de uma coordenação colegiada, né? Um grupo de pessoas estão tomando a frente. Na região metropolitana, nós temos o Edson Haddad, que é da CETESB, e na região de Ribeirão Preto, o Gladstone, que representa a Sociquim e a BTLP. E essas são as atividades das subcomissões. Então, cada coordenador se compromete a exercer todas essas atividades nas suas subcomissões, né? Então, espera-se que tenha uma reunião mensal, né? Nem todas conseguem fazer isso. Tem subcomissão que se reúne a cada 2 meses, né? Algumas têm datas fixas, né? Nós, da região do Alto Tietê, por exemplo, a gente se reúne toda terceira terça-feira do mês, né? Que foi um dia assim, melhor para todo mundo, né? Temos o compromisso de levantar estatística
de acidentes que acontecem em cada região. Isso é um grande desafio, porque nós não temos assim uma base de dados para buscar, né? Então, o que a gente usa para saber o número de acidentes que acontecem no nosso estado? Nós recorremos à CETESB, ao site da CETESB, que ali não diz o total de números de acidentes ocorridos no estado, mas sim o número de atendimentos que a CETESB fez com relação ao transporte rodoviário de produtos perigosos, né? Então, no site tem todas as ocorrências, e ali tem os filtros, né? Então, eles tiveram uma solicitação por causa de um problema que houve num armazenamento, numa indústria, ou no transporte aquaviário, ou no transporte rodoviário. Então, tudo isso está lá registrado, que é feito um registro dessa ocorrência. Então, é o que, basicamente, a gente está se baseando para saber se nós estamos indo bem ou mal com relação ao número de acidentes, né? Desses acidentes que acontecem, então, nós temos esse compromisso de fazer uma análise dos acidentes. Aqui também, a gente sabe que não é possível fazer essa análise de 100% dos acidentes que acontecem na nossa região, né? Então, cada coordenador verifica dos acidentes que aconteceram na sua região, aquele de maior relevância, né? Pode até ser feita uma análise de um acidente que não implicou um produto perigoso, desde que seja de alto impacto ao meio ambiente, né? Por exemplo. Porque a gente sabe, por exemplo, se tombar um caminhão de leite no rio, vai contaminar o meio ambiente, né? Vai matar peixinho e tudo mais. Então, o coordenador tem essa autonomia, né? Ao invés de analisar um acidente como produto perigoso, ele vai e analisa esse. Tem esse compromisso de acompanhar as blitz que são feitas na sua região. Cada acidente que ele analisa ou ele acompanha a análise, criar um relatório, né? E nós chamamos esse documento de breve relato de acidente, até porque a gente não tem condição de fazer alguma coisa muito aprofundada, né? E também o plano de emergência. E de uns anos para cá, né, 2006 para cá, tem uma outra atividade da subcomissão, que é o curso Primeiro no Local. O curso foi iniciado primeiramente lá na subcomissão de São José do Rio Preto e depois a subcomissão da região metropolitana abraçou essa ideia, né, e vem fazendo em várias regiões. Mas falando um pouco sobre estatística, né, eu tirei então do site da CETESB os atendimentos que eles fizeram no ano de 2016. Então, eu filtrei aquilo que é transporte rodoviário, né, e tem aí o resultado. Então, o ano passado, nós tivemos um total de atendimentos da CETESB com produto perigoso, né, no transporte rodoviário, de 135 eventos. E se a gente for comparar 2016 com 2017, nós vamos ver que esse ano nós estamos um pouco melhores, né? Esses atendimentos diminuíram, né? Mês a mês a gente percebe que ele veio caindo, né? Janeiro, bom, com exceção de janeiro, né, que de 6 para 10, todos os outros meses vem caindo e nós estamos hoje com 99 atendimentos que a CETESB fez com relação a algum acidente ou incidente com transporte de produtos perigosos. Se a gente for levar esses números por região, a gente vê aqui, que está em ordem alfabética, né? A região metropolitana é a que mais tem índice de atendimento da CETESB. E também dá para entender, né? Porque ali concentra o maior número de veículos, né? Por isso, tantos acidentes nessa região. Aqui, só para ilustrar, eu peguei o mês de setembro com o comecinho de outubro, e aí mostra bem o que a CETESB já tinha apontado, né? A maioria com
o motivo é tombamento, e os produtos da classe de risco 3, os líquidos inflamáveis. Né? Então, falando um pouco sobre as análises de acidente que as subcomissões acompanham, eu trouxe aqui alguns acidentes que a gente acompanhou na nossa região. Então, isso aqui aconteceu no dia 9 de janeiro de 2015, produto acrilato de butila, na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 184, aqui é município de Santa Isabel. Esse acidente aconteceu às 8h19 da manhã. Então, aqui um breve resumo desse acidente. Então, ele aconteceu no dia 9, às 8h19, na rodovia Presidente Dutra, município de Santa Isabel. O tempo era bom, pista seca, boa visibilidade. Houve, então, um tombamento de carreta, transportando 30 mil litros de acrilato de butila, com vazamento de aproximadamente 20 litros para o solo e a emanação de odor para a atmosfera. Então, se a gente for comparar, pensar no impacto ao meio ambiente, é pequeno, né? Apenas 20 litros. Só que, por que essa carreta tombou? Né? O motorista teve um mal súbito. Então, isso chamou bastante a nossa atenção. Como que ele vai ter esse mal súbito? Não foi feito um acompanhamento de exame médico, né? Bom, aí nós vamos entender porque nós tivemos oportunidade de analisar. Então, o motorista iniciou a jornada de trabalho na véspera do acidente, no dia 8, às 7h44 da manhã. Ele deu entrada no cliente para fazer o carregamento às 17h54. Né? Quer dizer, ele entrou às 7 da manhã, só foi carregar no cliente às 5 da tarde, quase 6 horas da tarde. E o motorista encerrou a jornada de trabalho dele às 20h58 da véspera do acidente. E não tinha feito o carregamento. No dia seguinte, às 6 da manhã, do dia 9, ele começou a sua jornada de trabalho e iniciou a viagem às 6h08. Aí aqui já dá uma dúvida, né? Porque se ele encerrou a jornada sem carregar, que mágica é essa que ele acorda, o caminhão está carregado? Né? Mas a gente precisa entender. Então, às 7h09 é registrada uma parada para café da manhã e higiene pessoal. E às 8h19 ele teve um mal súbito e perdeu o controle do veículo, que acabou ocasionando o tombamento do mesmo, provocando o vazamento do produto acrilato de butila. Então, ele teve um acidente às 8 da manhã e ele estava começando a trabalhar já no dia anterior, às 7h44. Né? O que nós verificamos durante a análise? Esse motorista estava à disposição da transportadora, então, desde a véspera, às 7h44. O carregamento no cliente só começava às 18h. Então, já no fim do expediente, que ele ia trabalhar, né, ou carregar. Ele tinha os exames periódicos todos em dia, e tinha sido feito em 8/12/2014, estava apto ao exercício da função. A jornada de trabalho, mais hora extra, mais tempo de espera, foi finalizado às 20h58. O veículo foi bloqueado conforme o procedimento da transportadora. O veículo foi desbloqueado conforme solicitação do motorista. Movimentação do veículo depois do fim da jornada, às 21h28, à meia-noite e 32 e às 3h43. Eu até vou parar por aqui, porque esse motorista encerrou o expediente dele às 9 da noite, só que ele foi incomodado 3 vezes durante a madrugada. Então, ele não dormiu. Né? Como que ele vai dormir? Por isso que ele encerrou o expediente dele sem carregar e amanheceu com o caminhão carregado. Mas ele foi importunado. Né? Então, ele não descansou. Ele não dormiu. Aqui, como detalhe, né, o sistema de rastreamento perdeu o sinal
do posicionamento do caminhão às 8 horas, não houve sinal de frenagem na pista, o motorista é um motorista experiente, não tinha histórico de acidente, os treinamentos estavam em dia, e ele tinha, ou tem, 63 anos, casado, ensino fundamental. Aqui nós tivemos oportunidade de reunir o embarcador, o transportador e o pessoal da subcomissão para estudar esse acidente, né? E aí nós conseguimos fazer com que o expedidor e a transportadora parassem para analisar uma situação muito complicada, que é a medicina do sono, né? Estudar, junto aos seus motoristas, essa questão do sono, que é muitíssimo importante. Inclusive, depois desse acidente, nós conseguimos até fazer um workshop sobre a medicina do sono. Porque às vezes a gente pensa que o fato de não ter dormido bem, na outra noite eu vou dormir mais cedo e eu compenso, né? Não existe essa história de compensação de sono. Então, é uma coisa muitíssimo importante que a gente precisa tomar atenção, né? Um outro acidente aqui em 2016, que teve até grande impacto na mídia, foi com etanol. Então, isso foi na Estrada Velha de Guarulhos, né, no bairro de Pimentas. Isso foi na 21 de julho de 2016, às 4h14 da tarde. E aqui, só para vocês terem uma ideia do sensacionalismo que é feito quando acontece um acidente com produto perigoso, né? Pode deixar assim mesmo. Pode rodar para o começo aí, isso, ô Paritó. Vamos rodando aí com o Fernando e com o Sérgio. Ô Palumbo, o que é isso? É um caminhão tombou, deve ser de produto químico, o Corpo de Bombeiros faz o combate a uma certa distância, tem fogo lá. Ô Palumbo, fogo é com você, meu filho. Pois não, Palumbo? Boa tarde, Datena. Olha, com certeza aí o Corpo de Bombeiros aí com bastante trabalho para fazer o combate a esse incêndio. Esse caminhão bitrem aí, ele acabou capotando no acesso ali da rodovia Ayrton Senna pro bairro dos Pimentas. 6 viaturas do Corpo de Bombeiros foram aí pro local. E nós tivemos fogo, bastante fogo aí no início da ocorrência, um relato aí das nossas equipes. Então, o Corpo de Bombeiros agora fazendo o combate, principalmente do fogo, do combustível que caiu da Atena, ele ficou esparramado na via, então a gente já apagou esse incêndio, agora concentrado ainda bem ali, que ele não pode, ele não tem como sair dali, a não ser que ali tenha algum outro fator, mas ele está concentrado agora, o bombeiro jogando espuma, exatamente para que a gente possa fazer a contenção desse fogo. Porque se joga água, é diferente, esse combate, acho que, não sei se é porque o material é químico ou não, mas tem determinado tipo de fogo, se você só joga água, é pior. Essa espuma química aí é ideal, ao que me parece pelas outras informações que eu tive e outras vezes que a gente viu combustível pegando fogo, né? Só mesmo para ilustrar, porque aqui ele vai ficar falando uns 15 minutos, né? E fala que o produto é altamente tóxico, né? Não sei de onde. Todo acidente com produto perigoso, né, é altamente tóxico. Não sei se vocês já perceberam, né? Às vezes esse aqui era etanol, é um produto inflamável, mas é sempre altamente tóxico, né? Bom, aí desse acidente nós não conseguimos trazer o embarcador, né, mas conseguimos o contato com a transportadora, a distribuidora Alessat, né? Então houve esse tombamento de veículo após cruzar o viaduto sobre a rodovia Ayrton Senna. Vazou aproximadamente 10 mil litros de etanol. Graças a Deus o motorista não teve ferimento nenhum. Parte desse produto vazado alcançou 2 bocas de lobo, levando à contaminação de um corpo d'água chamado Córrego das Pedrinhas, que é um afluente do rio Tietê. Foi passado que esse veículo estava a 60 km por hora, que na rodovia, naquele trechinho, era a quilometragem permitida, né? E aqui tem uma observação, né? O nosso colega Rubem Penteado, né, que é um especialista com relação a esse estudo de acidente com produto perigoso, tombamento e tudo mais, colega, inclusive, do Eduardo, né? Ele sempre fala para a gente o seguinte: se numa rodovia não está marcando
a velocidade para caminhão e para carro de passeio está marcando só a 60 km por hora, por exemplo, o caminhão tem que estar 20% a menos. Então, se nesse caso estava marcando 60 km, não é para caminhão. O caminhão tem que andar sempre a menos. E se ele realmente estava a 60 por hora ali, ele ia tombar mesmo, né? Bom, então ali tem um trecho que é uma inclinação muito acentuada, é muito comum ali os caminhões pesados quebrarem. A equipe da Alesat identificou algumas placas que não havia placa de sinalização de velocidade. A região próxima ao local também tem graves problemas de acesso, porque é bairro, né? E aqui eu chamo a atenção o seguinte: desse acidente foi criado um grupo de trabalho, né, com a participação nossa, da subcomissão, o pessoal da concessionária, Ecopistas, da própria Alesat e da Prefeitura do município de Guarulhos. Recentemente, isso foi em julho do ano passado, né, esse acidente, e recentemente acabaram as reuniões. Nós conseguimos reunir várias vezes com o pessoal da transportadora e da prefeitura, só não conseguimos atingir as distribuidoras, né? Mas o que vai acontecer ali? Provavelmente, o município de Guarulhos vai publicar algumas restrições naquela região, né? Isso para curto prazo. E para longo prazo, vão construir uma alternativa para que os caminhões não passem por ali. Porque, de fato, ali é uma inclinação acentuada e os veículos, eles acabam fazendo a redução da marcha e, quando vão passar, acabam quebrando, né? E esses caminhões que ficam quebrados ali nessa região acabam impactando gravemente a rodovia Ayrton Senna, né? Então, aqui o que a gente chama a atenção, assim, de um acidente, nós conseguimos juntar as empresas, junto com a concessionária e a prefeitura, e fazer, tomar algumas medidas, né? Então, nesse caso, a presença do embarcador não foi possível, e teve essas lições de casas aqui para o pessoal da Alesat e da concessionária. E no dia da reunião, eu apresentei alguns slides do Rubem Penteado, né, e isso motivou até para que eles buscassem também mais informações com relação a tombamento de veículos, né? Inclusive, para nós da subcomissão, ficou esse compromisso de fazer um seminário com a presença do Rubem, que aconteceu, inclusive, esse ano, lá na sede da ABTLP, em fevereiro. Esse ano, tivemos lá no começo do ano, já dia 14, um acidente aqui com carga embalada, né? E aqui, infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos, ficou preso nas ferragens e acabou falecendo, né? E aqui também foi mal súbito. E aqui já foi um acidente, assim, para nós analisarmos, bem mais complicado, porque nós não conseguimos praticamente nada de informação, né? Porque a transportadora, nem sempre elas colaboram, né? Porque a gente, enquanto subcomissão, a gente não tem como obrigá-los a participar das nossas reuniões. A gente convida, né? Eu passo um ofício pedindo a colaboração deles, né? Mas eles não são obrigados, né? Então, esse acidente, por exemplo, nós não conseguimos muitas informações. O que a gente consegue é através do relatório da CETESB que eles fazem, do atendimento e do boletim de ocorrência. Às vezes, o Corpo de Bombeiros também passa alguma informação para a gente, né? Então, esse motorista ficou preso nas ferragens, acabou falecendo no local. E no atestado de óbito apareceu politraumatismo. O veículo transportava carga incompatível. Então, ele tinha tinta, junto com brinquedos, alimentos, cesta básica, pneus automotivos, tubos flexíveis de cobre, equipamentos de acessórios para ar-condicionados e outro. O produto estava sendo transportado sem cofre de carga. Foram envolvidos outros 3 veículos nesse acidente, sendo que um transportava sulfato de manganês,
usado para alimentação animal, outro transportava fertilizantes em bags e outro que transportava chapas de aço. 2 pessoas, condutores dos outros veículos, sofreram trauma e intoxicação pelo produto químico. E o Lainha, que esteve nesse atendimento, comentou que o cheiro era insuportável, né? Misturou aí a tinta com esses produtos aqui, esse sulfato de manganês, e disse que a coisa foi bem complicada. Nessa reunião, o transportador enviou um representante comercial. Então, tudo que a gente perguntava para ele, ou ele respondia, a gente sabia que era mentira, né? Por exemplo, nós perguntamos, vocês estavam levando carga incompatível, mas não tinha cofre de carga? Não, tinha cofre de carga. E o Lainha, que esteve nesse atendimento, né, eu conversei com ele, ele falou, olha, Maria, com certeza não tinha. E até se tivesse, nas fotos, a gente teria visto o cofre de carga. Então, estava tudo misturado e ele não sabia nem o que ele estava respondendo. E a gente perguntava, ou ele dizia que não sabia, ou ele respondia e a gente via que ele não estava muito comprometido. Né? Então, as ações foram bem poucas, né? Ele, na hora, se comprometeu a fazer tudo isso, mas nunca mais respondeu aos nossos e-mails, então a gente não sabe se ele fez ou se ele não fez. Né? E até teve um acidente que eu liguei para o representante da transportadora. A primeira vez que eu liguei, ele falou, olha, quem que é? Aí eu expliquei que era da subcomissão, assim, assado. Aí, referente ao acidente que tinha acontecido, e ele falou assim, olha, eu estou no celular. Eu falei, não sabia, desculpa. Aí liguei, mais tarde, pode atender? Aí comecei a falar, e aí ele falou, olha, eu já tomei todas as providências, já pagamos o que tinha que pagar, já tiramos o resíduo, e o que mais que você quer? Né? Eu falei, não, eu queria que você participasse da reunião para a gente entender melhor o que está acontecendo. Né? Ele falou, não, melhor não. Aí eu ainda insisti. Aí ele falou assim, eu estou dirigindo, e se acontecer algum acidente comigo, a culpa é sua. Aí eu falei, mas se eu soubesse que você estava dirigindo, eu teria feito como na... né? Então, nem sempre a gente consegue a participação, como eu mostrei no começo, que o embarcador vai, que o transportador vai, que disponibiliza documentação, né? Não é tão simples assim, não. Tem as blitz, né, que a gente participa. Então, aqui algumas fotos, algumas a Glória até já passou, né? Olha a condição desse pneu levando produto perigoso. Né? O trabalho da Polícia Militar é árduo, né? Porque eles fazem tudo manual. Né? Às vezes tem 4, 8, às vezes até 12 multas entre embarcador e transportador, e eles têm que fazer tudo manualmente. Né? O caso da estiva é um problema bem sério, né? Então, veja, esses tambores estavam totalmente soltos no caminhão. Tinha corda, né, e cinta, mas estava aqui no fundo. E nem corda não é para ser usado. Né? Aqui a agulha que a Glória mostrou, né, da seringa, a gente viu. Aqui foi na última blitz que a gente participou, isso aqui não é produto perigoso. Mas aqui eu achei estranho, porque encostou esse carrinho aqui, eu não estava entendendo o que era aqui nessa primeira foto, né? Aí, quando eu fui na lateral, não cabia na parte de carga, então, pôs ali junto com o ajudante. Né? Como que as pessoas se predispõem a levar um produto. No caso, não é perigoso, né? Mas... E, por fim, aqui o curso Primeiro no Local. Né? Como eu falei, começou lá em São José do Rio Preto, né, com o Natal, e se propagou agora aqui na região da metropolitana, com a equipe do Edson Haddad. Então, o objetivo aqui do Primeiro no Local é orientar e treinar os profissionais quanto aos primeiros procedimentos a serem adotados em um acidente envolvendo produtos perigosos, visando preservar a integridade física, a de terceiros e ao patrimônio, bem como colaborar com as equipes de atendimento especializadas, minimizando os danos ambientais. Né? Isso é um trabalho muito sério, muito bom, que está sendo feito na nossa região.
né, o pessoal aqui da região da metropolitana, não faz simplesmente na sua região. Eles estão levando isso a todo o estado de São Paulo, né? O pessoal de São José do Rio Preto, eles estão limitados à própria região deles, né? Mas já a metropolitana está estendendo isso para fora, né? Então, quem é esse